Fala pessoal, sejam bem voltados a mais um Coma Outbox. Se você gosta de cinema, de animações, e se sua resposta for sim, esse é o episódio para você. Isso é porque nós vamos falar sobre animações no cinema. Uhul! Eu fico animada quando eu vou no cinema. Mas não é esse tipo de animação que nós vamos falar. Não? Não! As animações que vamos falar são filmes feitos com animação. Tipo desenho. Ah, da Disney, o Nemo. Isso. Monstros S.A., legal. Isso. Ai, eu fico animada do mesmo jeito. E dessa vez, quem vai falar com a gente é o meu xará, professor Carlos André, que tem um grande conhecimento em cinema e vai falar algumas curiosidades para nós. Olá, galera do Outbox, aqui é a Graziele. Estamos aqui com o professor Carlos André, o Camarão, e a gente vai falar um pouquinho sobre animação. Como é produzida uma animação? Bom, Grazi, o processo de produção de uma animação ele é bem similar a de um filme, vamos chamar assim, um filme real, né? Primeiro de tudo, você tem que ter uma ideia, né? A partir dessa ideia, você vai construir uma narrativa, né? Em torno dessa ideia e tal. E aí, nessa narrativa, você evolui com um storyboard, que vai constar o quê? Planos dos personagens, né? As sequências, né? As cenas, né? Enfim, você vai começar a texturizar ambientes, texturizar personagens, e por aí vai. É um processo complexo, né? Mas muito prazeroso que você está produzindo. E quando e como surgiu a animação no cinema? Olha, a animação propriamente dita, né? Você tem relatos assim, a animação como a gente conhece, assim, ela nasceu a partir do que a gente chama de teatro chinês. Ou seja, eles com luzes, teatro de sombras na verdade, né? Você tinha luz e eles faziam tipo movimentos com a mão, com objetos, né? Projetados na parede, né? Primeiras experiências com animação datam de 1920. São feitas através de fotogramas também, né? Ou seja, quadros, né? Cada quadro corresponde a um movimento, né? As primeiras animações você tem o Walt Disney, né? Com Mickey Mouse, você tem o Gato Félix, né? Você tem o Popeye, né? E o interessante é que essas animações elas tinham sempre um caráter também, quando elas foram lançadas da década de 20 para 29, você tinha uma crise nos Estados Unidos. Então elas vieram também como uma forma de entretenimento, né? E o processo era similar ao de cinema, né? Na verdade, você tinha animações até que as pessoas elas pegavam a própria película e riscavam a própria película, e aí quando a película se movimentava, você tinha os movimentos do personagem, né? Você pode fazer isso também com um caderno. Em cada página do caderno, numa aba, você faz um movimento, uma posição, depois corre. Isso aí seria animação clássica. As animações, ela tem a mesma importância no cinema como os filmes produzidos como atores? É claro que essas opiniões são sempre subjetivas, né? Para mim tem. Você tem um cuidado tremendo com a sonorização, com o movimento dos personagens, com os cortes, com as métricas dos planos. Então eu creio que o cuidado que você tem que ter, a importância de uma animação é a mesma que de um filme, vamos dizer assim, um filme real, né? Vamos dizer assim. Como que é a interação da animação dentro do contexto cinematográfico? Olha, a interação de uma animação com um filme real, assim, vamos dizer, depende muito da ideia e do contexto, né? Que é, por exemplo, The Wall do Pink Floyd, né? Que você tem o personagem, aí você tem as crises do personagem, e muitas dessas crises são representadas, né? Aí você tem uma fusão para a animação, né? Outro que é um clássico, é Uma Cilada para Roger Rabbit, né? Que foi uma das primeiras experiências de atores contracenando com personagens de animação, e deu muito certo, né? Você tem a Jessica Rabbit, o próprio Roger Rabbit. Então tem muito a ver com a história, e tudo tem a ver com a ideia, tudo tem a ver com a narrativa. Se você não tiver uma ideia e um conceito muito bem fechado, essa animação pode estar perdida no conceito geral do filme. Quais as relações e diferenças na hora de produzir um filme por animação e um filme de atores reais?
Bom, as relações são muitas, né? A procedência, a elaboração, a produção é o mesmo, né? Vai destacar um pouco na hora do que a gente chama de pós-produção. A pós-produção de uma animação é um pouco diferente da pós-produção com atores reais, né? Tem toda a questão da renderização desses personagens, cada movimento é um trabalho de dias. Então é importante ressaltar isso. Você tem animação antes e depois do digital. Com o digital ficou tudo mais fácil, porque você ambienta tudo dentro de uma máquina, né? Antes do digital, que você pode citar a Fuga das Galinhas, né, com a massinha, tudo, você tem o quê? Você tem um cenário real, você tem os bonequinhos reais e você vai animando eles quadro a quadro. Então, o que eu me lembro, Fuga das Galinhas demorou 2 anos para ser produzido, né? Então você tem essas similaridades com o filme real, mas o principal ainda fica sendo sempre a ideia. E quais as vantagens e desvantagens desse tipo de produção? Eu acho que tem a questão do manual, sabe? Eu acho que eu sou assim, eu sou meio romântico, eu sou de uma geração anterior a isso, então você tem aquele romantismo de produzir a coisa manualmente, assim, você tem um comprometimento maior de pessoas, né? A animação digital, às vezes ela perde um pouco que seria de contar uma boa história e fica tudo muito no visual, naquela coisa, né? E a história fica um pouco de segundo plano. Eu acho que a grande desvantagem um pouco é essa da animação. Na hora de produzir um filme, existe uma metodologia aplicada para ser feito, tipo roteiro, iluminação, cenário? Essa metodologia também é aplicada no desenvolvimento de uma animação? Toda. O processo, como eu disse anteriormente, o processo que você faz um filme tradicional, vamos dizer assim, com roteiro ou storyboard, o cuidado, na animação também você tem que ter um cuidado com onde você está jogando a luz no software, né, na produção. Eu acho que são, assim, resumindo a sua pergunta, é super similar, né? Na verdade são 2 filmes que tem que seguir uma história de começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem. Quais animações você acha que são de maior sucesso? Assim, é bem subjetivo, né? Assim, eu gosto muito das animações clássicas, eu tenho uma produção do Walt Disney que chama Fantasia, né? A coisa mais famosa é com o Mickey com as vassouras carregando... O feiticeiro. Isso, Mickey como feiticeiro. Aprendiz de feiticeiro. Aprendiz de feiticeiro, então, esse episódio faz parte de Fantasia. Um que me marcou bastante foi Final Fantasy também, que é muito bom, tem a textura, a pele das pessoas. Você começa assistindo o filme com uma animação, mas de repente no meio do filme você já nem se lembra que aquilo é uma animação, de tão perfeito, o cabelo, né, a textura, né, o movimento. Então acho que eu me lembro, esses são estão entre os meus favoritos. E quais são os piores? Piores? Nossa, agora você me pegou. Piores? Nossa. Bom, Grazi, eu não gosto muito assim dessas continuações, tipo Carros 425, Aviões 327, porque assim, você tem uma primeira história bacana, tudo, mas depois parece que fica o mesmo modelo se repetindo, vai cansando um pouco. Também não gosto muito dessas animações datadas, assim, de Natal, Páscoa, sabe, com datas específicas para ser lançado, assim, acho que às vezes a história perde um pouco, né? Pelo mercado, você se transforma aquilo em mercadoria, então isso acaba perdendo um pouco de sentido, né? Não que a animação seja ruim, mas a história fica ruim. Você gosta de filmes animados ou prefere o cinema tradicional com pessoas? Olha, Grazi, eu gosto de ambos, né? Mas falando em animação, assim, gosto da era digital. Tem filmes como o Wall-E que são excelentes, o próprio Fuga das Galinhas, né? Shrek. Mas eu gosto da era pré-digital também, né? Tem filmes excelentes, gosto muito de Tom e Jerry, Pica-Pau. Tem um em especial que, se eu não me engano, é da Warner, né? Que chama One Frog Even, que é a história de um cara acha um sapo, né? Ele abre a caixa e o sapo pega uma cartola e começa a cantar. Ele leva para as pessoas verem, toda vez que ele abre a caixinha, o sapo nada. Aí as pessoas expulsam ele, chutam ele no lugar, a hora que eles caem, quando estoura a caixa abre e o sapo começa a cantar, assim. Tem uma história pré-digital que chama Bernardo e Bianca, não sei se você já ouviu, tem um albatroz, super clássica também, Branca de Neve, Alice no País das Maravilhas, né, as adaptações da Disney, na verdade, né?
Recentemente você teve Malévola, né, que conta a história de uma outra, mas não é de animação, mas conta a história de uma outra maneira, mas usa o cinema digital nos efeitos, nos voos, mas são bons. Tudo que é feito com um conceito em vista, assim, e de forma profissional e artisticamente deve ser valorizado. Bom, então a gente fica por aqui. Esse foi o Carlos André, o Camarão. E volta lá agora já para o nosso estúdio que eles estão esperando vocês. Um beijo para vocês. Uau, fantástico! Animações realmente têm mais coisa do que eu imaginava. É mesmo. E eu acho que eu nem teria cabeça para desenhar um storyboard. Verdade, eu acho que não teria mesmo. Bem, meus caros fãs, por hoje é só, mas não se afobem, vai ter mais. Isso mesmo. E se você gostou do tema, saiba que no dia 29 de maio haverá o Incoma, evento organizado pelos alunos da FAAL. Que o tema será animações. Mas se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e participem do canal. Beijo! Fala pessoal, sejam bem-vindos. Tá certo! Fala pessoal. Tem que pôr aqui, agora. Isso, porque nós vamos falar de... Sejam bem-vindos.